Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, como eu disse ontem, os capítulos 24 e 25 de Mateus precisam ser estudados por aqueles que desejam entender a respeito das profecias que dizem respeito ao tempo do fim, profecias que apontam para a segunda vinda de Cristo. Hoje vamos começar o nosso estudo de Mateus capítulo 24. E eu queria mostrar a você que há mais ou menos 2000 anos, Jesus pintou o quadro da humanidade. Cristo demonstrou para nós como o mundo estaria pouco antes da segunda vinda dele. Eu quero, com este capítulo, levar você à conclusão de que realmente a volta de Cristo está próxima. Não sabemos o dia e a hora, como bem diz Mateus 24, 36. Afinal, isto não é um assunto da revelação, como diz também Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Porém, os sinais que Cristo deixou não nos deixam, diríamos assim, na escuridão em relação ao assunto. Se Cristo não tivesse deixado-nos sinais, com certeza nós estaríamos totalmente perdidos. Pois se não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo, precisamos, no mínimo, dos sinais, dos acontecimentos que apontam para a brevidade da segunda vinda de Cristo para que possamos nos prepararmos. Em 1 Tessalonicenses 5:2, Paulo disse: "Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite." Isso significa que a volta de Cristo será um evento que ocorrerá de surpresa, especialmente para aqueles que estarão despreparados. Mas no verso 4, o apóstolo Paulo nos dá um conforto, uma esperança e uma certeza. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Você percebeu? Paulo está dizendo que mesmo que não saibamos o dia e a hora da volta de Cristo, Cristo nos deixou sinais para que a volta de Cristo não nos surpreenda quando o Senhor vier repentinamente como um ladrão. E ele diz no verso 5 de 1 Tessalonicenses 5 que a razão para nós não sermos pegos, despreparados, se encontra no fato de sermos filhos da luz, filhos de Deus e não filhos das trevas. Então, por ser um filho ou uma filha de Deus, você tem, sim, como saber a respeito da brevidade da volta de Cristo. Primeiro, porque a Bíblia lhe revela quais são esses sinais. Segundo, porque o Espírito Santo produzirá em você convicção e desejo para o preparo. Existem vários sinais para a volta de Cristo aqui em Mateus capítulo 24. Obviamente eu não lerei todos por causa do nosso tempo, mas eu recomendo que você leia Mateus capítulo 24 em sua casa. Ou no seu momento de trabalho, quando você tiver uma folguinha para isso e ter realizado as suas atividades, porque Mateus capítulo 24 é muito importante para nos convencer de que realmente a volta de Cristo está próxima. No verso 3, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? E em resposta a esta pergunta, Jesus começa a descrever uma série de sinais. No verso 4, Jesus começa dizendo o seguinte: "Não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Primeiramente, Cristo profetizou o surgimento de falsos cristos, pessoas que diziam ser Cristo, ou pessoas que atribuíam-se a si mesmas a função de serem seguidoras de Cristo, mas não viviam como Cristo queria que elas vivessem. Segundo sinal, no verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Cristo está dizendo que surgiriam guerras e ameaças ou rumores de guerras, como sinais indicadores do tempo do fim. Mas ele mesmo disse, esses sinais indicam o fim, mas não são o fim. Eu vou mostrar para você logo mais qual é o sinal que realmente indica que o fim chegou. E outro versículo importante, entre muitos aqui em Mateus 24, que apresenta-nos sinais da volta de Cristo, encontramos aqui no versículo 7, Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Percebe, amigo ouvinte, a quantidade de guerras e terremotos nos dias de Cristo
E até mesmo o alcance das guerras nos dias de Cristo não eram tão grandes como hoje. Quando Cristo fala também em terremotos, havia um terremoto ou outro no mundo naquela época. Hoje isso é uma das coisas mais comuns, inclusive os tsunamis. Então perceba que esses sinais são indicadores de que a raça humana se encontra num nível tal de degeneração e degradação que Cristo tem que voltar. E o sinal que indica o fim, que o fim chegou, é o de Mateus 24:14, que diz: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. O último sinal a se cumprir é a pregação do evangelho em todo o mundo. E não está longe, amigo ouvinte, desta profecia ser cumprida, porque o Espírito Santo tem trabalhado grandemente para que todas as pessoas tenham oportunidades de conhecerem o plano de salvação. Muitas igrejas cristãs, protestantes, se encontram em vários lugares do mundo. Só a Igreja Adventista do Sétimo Dia se encontra em mais de 200 países do mundo. Existem muitas sociedades bíblicas, muitas instituições cristãs que imprimem Bíblias e as traduzem para os vários idiomas e dialetos. Além disso, o Espírito Santo tem usado a internet para nós propagarmos a mensagem. E até mesmo tem dado sonhos para pagãos, para muçulmanos, para que conheçam a Cristo e sejam salvos. Ou seja, Deus está fazendo a parte dele, assim como muitos cristãos sinceros estão fazendo a parte deles para apressar a volta de Cristo. Prepare-se, amigo ouvinte, porque Cristo está próximo de voltar. Um abraço, fique com Deus e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.